Olá, eu me chamo Débora Sofia. Meu nome é Aisla Maína. Meu nome é Emanuela Cristina. Nós somos alunos da Escola Estadual Professora Mayalina Pinheiro, da cidade de Afonso Bezerra, Rio Grande do Norte. O título do nosso trabalho é As Comunidades Remanescentes de Quilombolas em Afonso Bezerra e as suas contribuições para a história local. Essa pesquisa foi realizada nas comunidades Curralinho e Cabeça dos Mendes, na cidade de Afonso Bezerra. Nosso problema é entender a importância das comunidades remanescentes de quilombola para a história de Afonso Bezerra. Conversando com as outras participantes do grupo e com a professora e orientadora, chegamos à conclusão que usaríamos esse tema, pois ele não era muito conhecido ou falado em nossa cidade. Temos como hipótese que as comunidades remanescentes de quilombola são patrimônios locais e contribuem sim para a história de Afonso Bezerra. Seguinte minha colega falou, os nossos objetivos são compreender a contribuição das memórias e identidades dos remanescentes quilombolas para a construção da história de Afonso Bezerra. Inicialmente fizemos um questionário com os alunos da escola que frequentamos no ano letivo. Após isso visitamos as comunidades remanescentes e observamos como eles vivem, fizemos entrevistas para saber quais as dificuldades e quais os benefícios. E usamos documentos que nos foram fornecidos para entender como os remanescentes vivem. Para podermos concluir o nosso projeto, a gente fez um questionário com alguns alunos da escola que, apesar de alguns alunos disserem que sabiam o que eram quilombos e ajudaram sobre, muitos falaram que nunca tinham ouvido falar, nunca tinham visto aqui na nossa cidade. Depois que nós concluímos o questionário, a gente se deslocou da cidade para a comunidade Cabeça dos Mendes, que lá a gente percebeu algumas dificuldades de acordo com um mini questionário que a gente fez com alguns moradores. Quando a gente foi observar, a gente percebeu que tinha uma caixa d'água enorme para eles, porque antigamente era uma dificuldade pela falta d'água. Eles ganharam a caixa d'água, eles têm uma sede comunitária, que lá eles fazem consulta com os médicos, reuniões com eles mesmo, assim, festas. As dificuldades que os moradores encontraram foi pela falta de transporte para se deslocar para a cidade. Também tem as casas de taipa, que apesar de algumas pessoas terem tido uma casa melhor de alvenaria, algumas pessoas ainda têm casas de taipa. Tendo em vista que nós encontramos alguns documentos e também na nossa observação, eles vivem de agricultura familiar e da pecuária. Eles produzem carvão tanto para consumo próprio quanto para vender na cidade. As contribuições que a gente percebeu ao decorrer do nosso projeto, percebemos que a religião deles, a cultura e a maneira de viver estão entrelaçados com a nossa cidade, a maneira da nossa cidade viver. E nesses casos, nós vimos que na nossa cidade essas comunidades não têm muita visibilidade, como ela poderia ter. Com esse projeto, nós queríamos dar mais visibilidade para as comunidades remanescentes de quilombola. A gente queria levar para as escolas para terem projetos, rodas de conversa entre os alunos da escola, para que eles pudessem saber mais sobre identidade, cultura e a religiosidade deles. Esse foi o nosso projeto e muito obrigada por terem assistido.